Levando em conta o nosso contexto atual, nós decidimos então fazer um estudo bíblico acerca da ansiedade. Este assunto que é amplamente tratado nas Escrituras e que, sem dúvida alguma, vem à tona nesses dias de isolamento social, em que várias pessoas têm se preocupado com a própria saúde, com a economia do nosso país, em como vão se sustentar durante esses próximos meses. E nós devemos olhar para o que a Escritura diz acerca disso. Vamos então, meus irmãos, fazer esse estudo baseado neste livreto aqui, da Jocelyn Wallace. É um livreto de uma coleção sobre aconselhamento bíblico, e esse livro ele vai nos orientar acerca daquilo que nós vamos encontrar na Bíblia sobre isso, soluções práticas para isso. E nós vamos então fazer esse estudo de forma bem objetiva, bem direta. Vamos então iniciar orando. Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor não nos desampara, o Senhor cuida de nós em todos os momentos, em todas as situações. E é por isso, Senhor, que nós podemos então fugir da ansiedade. O Senhor trata sobre isso nas Escrituras, porque isto é uma realidade do coração humano. E o Senhor fala a nós em todas as áreas da nossa vida. Cuide então de nós, Senhor, a partir daquilo que o Senhor coloca na sua palavra acerca da ansiedade, para que possamos então ser devidamente equipados pelo Espírito Santo para lutarmos, Senhor, contra este pecado. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a autora ela começa este livreto dando uma definição. Afinal, para falar sobre ansiedade, devemos saber exatamente o que é. Então, a definição que ela traz é uma definição de um dicionário e vai dizer o seguinte: ansiedade é um estado de apreensão intensa, incerteza e medo, resultante da antecipação de um evento ou situação ameaçadora, numa intensidade tal que interrompe o funcionamento normal das funções psicológicas. Então, a ansiedade e o pânico, eles nos trazem uma sensação de incapacidade. Por vezes nós nem sabemos o que realmente é o motivo do medo ou a origem exata da nossa ansiedade. Nós somos pegos pela ansiedade, pelo medo do que vai acontecer. E nós somos então fisicamente afetados por isso. Se não lidamos com a ansiedade da forma correta, ela cresce e se acumula de forma que se torna cada vez mais incapacitadora. Deus criou o nosso corpo para responder a situações de perigo. Se nos portarmos como se sempre estivéssemos em risco, o nosso corpo começa a responder como se estivesse sempre em uma situação de emergência. Isso, levado a uma intensidade mais alta e mais alta, faz com que o nosso corpo acabe gerando os ataques de pânico. A escritora ela vai trazer então alguns exemplos. Ela vai nos mostrar como uma simples compra no mercado pode fazer uma pessoa se desesperar quanto ao seu futuro financeiro. Ela também nos mostra como uma cobrança do seu chefe pode fazer você se sentir incapaz de realizar o seu trabalho, ou até mesmo gerar uma crise vocacional. Nos nossos dias, nós temos um exemplo muito claro de que os casos de coronavírus aumentando a cada dia, os óbitos aumentando a cada dia, nos dá então uma sensação profunda de incapacidade de cuidar de nós mesmos e cuidar da nossa família. E o que a Escritura então vai dizer acerca da ansiedade? Cristo nos mostra a natureza da ansiedade em Mateus capítulo 6, verso 25, quando ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Assim também diz Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 7, diz: devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Fica muito claro então nas Escrituras que a natureza da ansiedade é pecaminosa, é algo que deve ser deixado, é algo que deve ser abandonado. Ela faz parte da nossa natureza caída, faz parte do velho homem. Provérbios capítulo 12, verso 25 vai dizer: a ansiedade no coração do homem o abate. Sem dúvida, a ansiedade é algo opressivo, nos deixa abatidos e nos deixa amargurados. Ela se dá, meus irmãos, porque
Isso se dá porque, sendo um pecado, ela tem consequências danosas para nós. Andar de mãos dadas com a ansiedade é viver num relacionamento sem Deus. A ansiedade, ela é pecaminosa porque implica na quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Assim como doenças por vezes revelam maus hábitos de uma pessoa, um pecado como a ansiedade revela outros. A sua ansiedade revela a sua crença mais profunda. Quando estamos ansiosos, nós já esperamos que as coisas vão dar errado. O medo que gera ansiedade em nós é uma dúvida sobre a bondade de Deus e sobre o seu poder. Assumir que seremos desamparados no sofrimento é negarmos a verdade da palavra de Deus. É ser, em outras palavras, incrédulo. Confiamos então em nós mesmos para nos defender do mal e para planejar o nosso futuro. Pensamos que somente nós podemos fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que nós precisamos vem de nós mesmos. Nos colocamos então num lugar que pertence a Deus. Podemos até dizer que confiamos em Deus com a boca, mas se sucumbimos à ansiedade, ficamos abatidos desde o fundo do nosso coração. E quem nos liberta dessa ansiedade é Cristo. Somente Cristo pode realmente nos tirar desse relacionamento pecaminoso. É por causa de Jesus que nós nos desembaraçamos do laço do pecado e podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, como diz o autor da carta aos Hebreus, como está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 5, verso 1, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Os nossos pecados lançados sobre Ele, a sua justiça é colocada em nós. Em Cristo nós somos libertos disso. Toda a nossa fé e toda a nossa confiança de que em Jesus somos libertos é pelo fato de que Cristo conquistou isso na cruz e graciosamente nos deu. Não é algo que sai da nossa força, do nosso ímpeto, é pura graça e pura misericórdia. Jesus, ele é o nosso único mediador. A sua cruz mostra o amor e a bondade de Deus por nós, para conosco, porque nós merecíamos aquela ira. A ressurreição mostra o seu poder infinito, especialmente sobre a morte. Então, ao invés de tentar lutar esta batalha sozinho, volte-se para Cristo. Devemos então, a partir disso, confiar no cuidado de Deus. Várias figuras na Bíblia vão expressar o cuidado de Deus, e a autora ela vai trazer algumas. Vai trazer a figura do refúgio. Deus por diversas vezes vai ser descrito como uma fortaleza, um lugar onde nós nos escondemos durante uma tempestade, um ataque, uma calamidade. Um lugar seguro onde nós somos acolhidos, alimentados e protegidos. O Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. O Salmo 46, tão citado nesses dias, diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, diversas vezes o próprio Cristo vai se colocar como sendo aquele que também nos recebe, como sendo o nosso anfitrião, aquele que nos guarda em sua casa. Em João 14, ele diz que na casa do seu Pai há muitas moradas e ele vai nos preparar lugar. Em João capítulo 13, ele mesmo lava os pés dos discípulos que estavam com os pés sujos da rua, numa situação de servo, de alguém que estava recebendo as pessoas. Em João 21, ele prepara a refeição para os discípulos que passaram a noite pescando e não pegaram nada e por isso estavam famintos. Ele é o nosso provedor, ele é aquele que nos serve graciosamente, sendo o Senhor de todas as coisas. Além disso, ele vai se mostrar também como pastor. O cuidado do Senhor se apresenta nesta figura, que é aquele que alimenta, aquele que guia, aquele que protege as suas ovelhas das feras e dos malfeitores. Isaías, no capítulo 40, verso 11, vai dizer: o Senhor, como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente.
Ezequiel capítulo 34, verso 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E que pastor é esse, senão o próprio Cristo? Pedro nos mostra que ele é o supremo pastor. O próprio Cristo nos diz em João capítulo 10, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O cuidado do Senhor para conosco jamais pode ser confundido ou reduzido a coisas dessa terra. É algo muito mais glorioso, algo muito mais duradouro. O nosso pastor Jesus nos diz, ainda em João, capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, as arrancará da minha mão. Confiar nesse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é a cura para a ansiedade. Isso não significa uma vida sem problemas, sem doença ou sem sofrimento. Significa que somente em Deus podemos verdadeiramente enfrentar o sofrimento sem sucumbir à ansiedade. E assim entenderemos que até mesmo no sofrimento, há o cuidado do Senhor. Então, diante dessa verdade, o que podemos fazer? Já sabemos então qual é a saída bíblica para a ansiedade. Precisamos agora ver nas Escrituras como o Espírito Santo graciosamente nos mostra um caminho a percorrermos no Senhor. Em primeiro lugar, identifique qual é o âmago da sua ansiedade. A autora ela traz uma figura muito interessante de um microscópio da palavra de Deus. Ela vai dizer assim como um vírus precisa ser cuidadosamente analisado para ser combatido, os motivos de nossa ansiedade devem ser trazidos para o microscópio da palavra. Sendo corretamente identificados, então, meus irmãos, é possível combatê-los. Podemos identificar isso vendo aquilo que mais desejamos e, portanto, mais tememos perder ou então não conquistar. Se ficamos ansiosos, tomando como exemplo, por causa de uma doença, desejamos ter perfeitas condições de nos cuidar, de comprar remédios, de nos prevenir de todas as formas possíveis. E se não cuidarmos desses desejos, que veja, é um desejo legítimo ficar saudável, mas o medo de adoecer acaba sendo somado ao medo que temos de não termos condições de nos tratar. É somado a culpa por talvez ter deslizado em um pequeno detalhe da prevenção. E quando vemos aquela vontade de ficar saudável, se torna ansiedade, se torna um problema grande, espiritual, intenso, que afeta o próprio corpo. Sempre é assim, um desejo que se torna um medo somado a outro, formando uma bola de neve que acaba nos atropelando. Uma vez identificado esse motivo, arrependa-se então da falta de confiança em Deus. O Senhor é rico em perdoar. Somente nele nós encontramos perdão. E encontrando o perdão, nós o tememos por sua benevolência e por sua misericórdia. Muitas são as pessoas que vão afirmar apenas um caráter clínico da ansiedade, se é que podemos dizer assim, e vão querer resolvê-lo apenas com remédios. Meus irmãos, nós não somos um kit químico simplesmente. Nós somos uma unidade, nós somos corpo e alma. A palavra de Deus identifica claramente a ansiedade como um pecado. E nós não podemos diminuir ou negar aquilo que está claramente revelado nas Escrituras. E pecado não se cura com remédio. O arrependimento verdadeiro será acompanhado de confiança no Senhor. A ansiedade é causada por problemas da vida real, problemas reais. Então, quando souber o motivo deste pecado, não deixe de confessá-lo ao Senhor. Como a autora muito bem destaca, os componentes físicos da ansiedade são também muito reais. Deus nos fez como esta unidade que eu falei para os irmãos, composta de corpo e alma. O nosso corpo dá sinais de quando estamos ansiosos, então preste atenção, porque quando você está pensando muito em um determinado assunto, você fica nervoso, talvez você fique com frio na barriga, com as suas mãos suando, ou fica arrancando fios de cabelo,
ou coçando repetidamente alguma parte do corpo até causar pequenas feridas. Isso é muito comum em pessoas que sofrem de ansiedade. Lembre-se que quando em perigo, o seu corpo vai lhe preparar para lutar ou para fugir, você receberá adrenalina. Então esses sintomas esses sintomas eles podem demorar a passar. Procure então cuidar do seu corpo. Procure um médico para tratar das questões físicas. Não se deixe dominar pelos famosos escapes, como comer em grande quantidade, ou gritar numa almofada, ou outras coisas que as pessoas sugerem, simplesmente, como cuidados paliativos. Eles não têm efeito real, é como pôr um band-aid em uma hemorragia interna. Precisamos então ver ainda nas Escrituras mas alguns cuidados acerca da ansiedade. Em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, quando Cristo nos fala sobre ansiedade, ele nos mostra com exemplos da criação, como Deus cuida das coisas. Veja, o cuidado do Senhor não é algo teórico, não é algo que está simplesmente no nosso desejo, na nossa imaginação, mas é algo verificável com um simples olhar para a criação, para os pássaros e para os lírios do campo. Isso revela o cuidado de Deus. Se nos preocupássemos tanto em orar e em meditar na palavra de Deus, como nos preocupamos com as nossas roupas e com a nossa comida, o nosso espírito estaria mais fortalecido. Comecemos então desde agora a treinar e a desenvolver a graça que o Senhor derrama sobre nós. Nós somos direcionados para o princípio de Lamentações capítulo 3, de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Em Jesus Cristo a nossa mente é renovada, o nosso entendimento é iluminado. Na luta contra a ansiedade, os nossos pensamentos eles devem ser os nossos aliados. Quando estamos tomados pela ansiedade, os nossos pensamentos são turbulentos, são mórbidos, são sempre pessimistas e terríveis. Lembremos do apóstolo mostrando então o que deve ocupar o nosso pensamento. Ele diz em Filipenses capítulo 4, verso 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sempre que você se pegar preso demais a um pensamento, a uma preocupação, avalie se isso se encaixa no que Paulo falou. Fortaleça o seu pensamento e coloque debaixo da palavra de Deus, debaixo da avaliação da palavra de Deus. Encha-se da palavra. Você pode fazer isso, talvez anotando aquilo que tem te preocupado mais frequentemente, aquele pensamento que toma você na maior parte do dia e que te leva a esta situação de ansiedade. Colocando isso nos motivos então de oração diários. Peça a seus irmãos, se não a todos, aqueles que são mais chegados, que orem com você e por você sobre isso. É óbvio, meus queridos, que Jesus ele jamais vai nos ensinar a sermos relaxados e imprudentes. Ele nos ensina a, na verdade, não acharmos que essas coisas estão no nosso controle, nem mesmo as nossas necessidades estão no nosso controle, pois, como ele diz na sequência do texto, nós não conseguimos acrescentar à nossa vida nem mesmo um côvado, ou em outras palavras, 5 minutos, nós não conseguimos acrescentar 5 segundos, um palmo, a distância, a caminhada da nossa vida. Tudo depende da sua soberania, tudo depende dele. Assim, tanto a oração de Cristo no Getsemane, quando ele ora ao Pai dizendo: faça-se a tua vontade e não a minha, quanto a oração do Senhor, quando ele diz na terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nos ensinam um caminho muito claro para seguirmos quando estamos angustiados, quando nós estamos pecando, querendo controlar as coisas. Não é a nossa agenda, mas a vontade de Deus que é soberana, e sabemos que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo deixamos isso mais marcado em nossa vida, então, nos momentos de oração,
A oração é uma declaração de dependência, é uma declaração de necessidade que nós, seres humanos limitados, dirigimos ao Deus Todo-Poderoso. É através da oração que lançamos a nossa ansiedade sobre o nosso Salvador. Por isso Pedro nos mostra em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, que antes de lançar a nossa ansiedade sobre Deus, a nossa primeira atitude é de humilhação. Então veja que é como se a nossa incapacidade sempre nos levasse a uma bifurcação. Ao tentarmos controlar as coisas, sempre vamos ver que nós somos incapazes, então somos colocados diante de dois caminhos. Nós vamos enxergar que não controlamos nada, e de um lado temos o caminho escuro da ansiedade e da desesperança. Do outro lado temos o caminho luminoso que começa com humilhação diante do Senhor e termina com a nossa ansiedade sendo lançada sobre Ele. No final desse texto, Pedro aponta para nós a graça de Deus nesse processo ao dizer o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É graça do começo ao fim, meus irmãos. Lutarmos contra a ansiedade, sem dúvida alguma, é uma grande bênção. Sobretudo nesses dias, como já foi dito, nesses dias de preocupação com a saúde, nesses dias de preocupação com a economia, nesses dias em que nós estamos afastados até mesmo do culto solene. Que o Espírito Santo, então, derrame essa graça sobre nós e aprendamos, nesse momento, a depender do Senhor. O Senhor que nos diz: porque sem mim nada podereis fazer. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, Deus de graça, Deus de bondade, nós te agradecemos pela tua palavra, que aquece o nosso coração, Senhor, quando estamos frios, desanimados e ansiosos. Nos ensina, Senhor, a depender de Ti em todas as coisas. Enche o nosso pensamento com aquilo que Te agrada, enche o nosso coração com a Tua verdade, para que possamos, Senhor, ao invés de ficarmos ansiosos, ficarmos esperançosos e esperarmos em Ti, em todas as coisas, pois de Ti dependemos em tudo. O Senhor é a nossa raiz, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso pastor, o Senhor está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim nós te oramos em nome de Jesus.